A gente não gerou filho para ir para o inferno. Se a gente dar qualquer coisa em condição social, faça, que não é errado. Mas tem um ponto, a gente precisa levar pessoas à eternidade. Então, o serviço do servo é conduzir pessoas para o mesmo lugar que está indo. Se passa o céu, se passa a terra e a palavra permanece, do que é que você tem que falar? Se a pessoa está com fome, você não vai fazer um curso de discipulado para depois dar uma cesta básica para ele. Dá a cesta básica, mas não deixa ele escapar do discipulado. Agora, toda a questão do serviço é a gente deixar transbordar. É mais do que aspecto social. Nós estamos tentando tirar Cristo da igreja, porque estão dizendo o seguinte: nada é pecado e tudo está certo. Importante é ser feliz. Se não tem pecado, então não tem problema. Cada um vive do jeito que quer, faz o que gosta, faz o que pensa sem Deus, e a gente não precisa de Cristo. É hipermodernidade, é secularismo. Sai para lá, Satanás. O homem tem um problema chamado pecado, e o servo de Deus vão pregar a palavra, porque nós vamos livrar uma geração que está indo ao inferno. E tudo que eu faço por gratidão e não por obrigação. Imagina comigo a cena do imposto. O imposto, o tributo era caro, e até hoje não deixa de ser, só que o governo arrecadava e não distribuía bem. Então tinha um problema, os herodianos tudo bravo, aquele negócio todo, aí um abrigo dos zelóticos, aquele negócio. Então a insatisfação com o imposto era grande. Aí Jesus começou a falar de um reino. Aí falou, peraí, ele está falando do reino, mas como é que funciona o imposto desse reino? Como é que paga? A gente no reino, no governo romano, a gente paga muito imposto. Então vamos conversar com ele sobre tributo. Porque se ele falar que não é para pagar, ele vai ter problema com o sistema. Se ele falar que é para pagar, aí ele perde a popularidade. Vamos ver. Aí chegaram até Jesus e disseram o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para o mestre. É lícito pagar o imposto ou não é lícito pagar o imposto? Aí Jesus, sabendo o coração, porque você precisa tomar cuidado com algumas conversas que tem segunda intenção por trás. Aí você vem para a escola dominical, congrega aqui, fica o tempo todo assim, ó. Cuidado. Minha mãe dizia, o mundo lá fora não é brincadeira. O mundo lá fora é a intenção dos outros que quer roubar o que Deus te deu. Só que Jesus, sabendo, Jesus diz, vocês são hipócritas, mas faz o seguinte, me dá uma moeda. Pegou a moeda e quem quer essa imagem? De César. Jesus diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pronto. Como assim? Para César eles tinham que dar por obrigação. Se gostasse, ia dar. Se não gostasse, ia pagar. Se tivesse, teria que pagar. E para Jesus, por que a gente não devolve o que é de Deus? Ou seja, o imposto vocês pagam por obrigação. E o que é voluntário? Vocês conseguem devolver? Isso é serviço. Posso acabar? Você entendeu? Tudo que você faz por obrigação não tem serviço. Vamos lá. Vamos montar na cabeça uma igreja. A base dela é mente e sentimento de Cristo. Qual é a base? Então escreve aí. Mente e sentimento de Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo em forma de homem, se não bastasse morte e morte de cruz. Um Deus se torna homem, agora esse Deus como homem morre, e se não bastasse a morte de cruz. Mas o texto continua, mas Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda boca confesse que só Jesus é o Senhor. Se Jesus, para resolver o problema da humanidade, pegou o caminho da humildade, por que é que eu quero trilhar no caminho da arrogância e do ego para resolver? Não tem serviço no caminho do ego. Todo cristão que quer crescer em serviço, ele tem que aprender e trilhar no caminho da humildade. Amém? Vocês estão entendendo? Não, o serviço é para quem entendeu. O serviço é nobre, porque você não dá quando na verdade você só dá quando recebe.
É por isso que Paulo diz, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem é que foi conselheiro dele? Nem eu e nem você. Quem é que deu para ele emprestado para depois receber dele? Nem eu e nem você. Aí Paulo diz, então, começa nele, está nele e termina nele. Como? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. É ele. A base qual é? Me deu amnésia. A base qual é? Não, fala com mais vida. Eu quero vocês comigo. A base qual é? Agora pensa comigo, a base é mente e sentimento. Agora pensa comigo assim, ó, faz um L. Um L, não, um L, mas um L e L mesmo. Não L. Fica comigo. Desenha um L no caderno aí e coloca vertical e horizontal, tá certo? Imagina você criando uma torre. Na parte vertical, você coloca relacionamento com Deus. Na parte horizontal, relacionamento com os homens. Pegou? A base é mente e sentimento de Cristo. Agora, no que você fez aí, colocando vertical e horizontal, eu vou falar duas coisas com você. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Olha para mim, não se perde não. Você é amado por Deus, entende o quanto é amado e distribui o amor que recebe ao próximo, que não tem noção do amor divino. Por que tem gente que tem dificuldade no serviço? Porque não tem noção do quanto ele é amado. A referência dele é da terra. Assim como eu tinha dificuldade para ler o texto, que era melhor dar do que distribuir, é porque eu entendia que a minha fonte era uma fonte que se esgota. Mas a fonte divina que você recebe não tem limite. Então não é competir, é cooperar. Porque a fonte que te alimenta tem muito mais para dar. Fica comigo, fica comigo. Ó, então você entende o quanto você é amado e distribui o amor que você recebe. Porque é que Deus, quando olha para o homem, para o Adão, diz, não é bom que ele esteja só. Porque ele recebe o amor divino e não tem como distribuir na relação, alguém de igual. Então Deus tira dele parte, mas dá a ele algo inteiro enquanto ele dorme. Então Deus tira parte e dá algo ele inteiro. E ela é Ézer, ele olha para ela e diz, essa é osso dos meus ossos. É a maneira como ele enxerga ela. Então vamos pegar o casamento como a maior proximidade de relacionamento. Só que todo lugar que você chegar em relacionamento, você tem que deixar melhor quando você sair, porque o seu princípio é trinitário. O texto diz, façamos, é plural ou singular? Não, comigo, é singular ou plural? Plural. Então o Adão é um, mas a concordância é de três. Não tem discordância. Então a essência do homem é coletiva. É por isso que quando você cresce em relacionamento, você está adorando em serviço. Porque servir a Deus não é acrescentar algo que falta em Deus, mas alcançar o próximo que não conhece Deus. Quantos querem servir? Quantos querem servir? Não, o serviço cristão tem uma fonte que te traz para as coisas fazer sentido. Senão a gente mais briga, piora e não resolve. Então a gente cresce em relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti? Mas se a pessoa está perdida dentro dela, ela não tem referência em relação nenhuma. É muita gente perdida. Aí ele precisa crescer em nível de consciência. Porque toda pessoa que é fraca em nível de consciência, ele é lenta em responder o que precisa. Irmã, vamos não sei o quê. Irmã, não sei o quê. Quando a gente entende a grandeza que recebe de Deus, então não é ninguém te obrigando. É você voluntário em serviço fazendo. Toda pessoa que faz por obrigação está entregando para César. Se é para Deus, então traz para o altar, ofereça o melhor. Se é na porta, fica na porta. Se é filmando, se é na mídia, se é fazendo seu pede, se é pregando, se é cantando, se é pastoreando, faça o melhor. Porque tudo que você faz, irmão, preste atenção. Se você faz para o órfão, para a viúva, estrangeiro necessitado, você está fazendo para Deus.
Ah, imagina a cena, tive fome. Ah, quando é que ele teve fome? Tive sede, quando é que ele teve... É porque tudo que você faz para o próximo, você está fazendo para Deus. Então, o serviço é para alcançar o próximo, porque Deus não precisa ser alcançado. Não tem nada que eu faça para tornar Deus mais Deus. Ah, eu quero servir a Deus. Aí fica desesperando buscar Deus. Aí você recebe de Deus, entenda. Quando eu digo buscar Deus, eu vou jejuar, eu vou não sei o quê, mas não consegue crescer em relação. Tem dificuldade. Olha no olho do outro e revela Deus para ele. Isso é serviço. Presta atenção, eu estou construindo com vocês na mente uma igreja. Então eu vou colocar 3 pilares nela. Quantos pilares? Não, tem gente com a boca fechada. Eu quero todo mundo comigo hoje. Quantos pilares? Eu vi uma irmã lá atrás com a boca fechada. Eu vou falar até uma pergunta. Quantos pilares? Ah, uma tossiu, mas falou, 3, saiu. Isso aí. Olha só. Pensa comigo. O primeiro pilar é vida. Escreveu aí? Segundo pilar é serviço. Terceiro, destino. Primeiro pilar é vida. Segundo pilar é serviço. E terceiro pilar é destino. Vou falar rápido. Vida, serviço e destino. Vida, serviço e destino. Você vai acabar de escrever e eu vou falar. Quantos minutos? Ele está pegando o meu pé, pastor. Está fazendo pressão para ir rápido. Já falou, lê assim, não, vai lá. Então vamos lá, presta atenção. Escreveu? Vida é o que você recebe quando você, na verdade, merecia a morte. Serviço é o que você devolve como gratidão por aquilo que recebeu. Se você não consegue devolver culto em serviço pela vida que você recebeu, eu não sei o que você tem que entender para fazer o serviço melhor. Aí, pastor, quando eu lia que Paulo dizia que o que ele fazia não passava de esterco, eu falei, meu Deus, como? O homem que fez o que fez, é que a referência que ele fazia não estava na competência, não estava no desenvolvimento e na performance dele. Para poder defender, quando alguém dizia que ele não era apóstolo, ele bateu no peito e falou assim, gente, com muita humildade, porque ele sempre que se abria as cartas dizendo, Paulo, servo. Paulo, servo. Mas quando ele teve que calar a boca de alguém, ele falou assim, cuidado, acho que eu já fiz muito mais do que muita gente aí. Pegou? Não era batendo no peito falando que era bom. É que tem hora que você tem que se posicionar. Só que você tem que ter ciência. Porque se você faz e fica esperando beijo-abraço dos outros, os outros curtir para você continuar fazendo, você não entendeu. Ninguém me agradeceu, continua fazendo. Ah, ninguém, você continua fazendo. Porque o que foi feito por você é perfeito e não tem defeito. A referência de Paulo não era a excelência da performance do trabalho dele. É que quando ele olhava para a cruz, e o que ele merecia era a morte eterna, separada de Deus, aí ele diz, o que eu faço para ele é tão pequeno, é tão pequeno, é tão pequeno, que não dá para comparar, eu vou chamar de esterco. Não, e a gente acha que está fazendo muito. Não, que eu quero ser reconhecido, irmão. É bom, é gostoso elogio, é gostoso ter reconhecimento, receber placa. Só que você precisa mudar a sua referência. Porque se tudo isso não vier, você continua servo. Amém? O serviço cristão está dentro de um ambiente que homem nenhum consegue ver e por isso não consegue recompensar. Era terça-feira, que dia? Jesus morreria na sexta. Ele parou no lugar da oferta, vendo como é que o povo estava entregando. Imagina o ego, a vaidade da entrega do culto, da entrega da oferta no gasofilácio. Quem tinha muito dinheiro contratava flautista, vinha dançando, que tinha cortejo, todo mundo sabia que aquela pessoa tinha poder aquisitivo. Me chega uma mulher simples. Aí Jesus chamou os discípulos e falou para eles o seguinte, se somar
tudo que foi colocado no gasofilácio não dá a quantia que essa mulher vai entregar. Imagina olhando para a cara do outro pensando, eu duvido. Só para você ter noção, quando a Maria viu na mesa o Lázaro e o causador do milagre, que era Jesus, ela começou a pensar, como é que eu vou servir ele em culto com algo que seja excelente? Ela lembrou de um vaso que ela tinha com um unguento caríssimo, que segundo os estudiosos, daria mais de um ano de trabalho. Só que a mulher, só para você entender, a mulher chegou com 2 moedas que não davam 1/4 de uma diária de trabalho. Como que o que ela vai entregar é maior do que a soma de toda a oferta do dia? É porque quando você entrega culto em serviço, não é o que vai na mão, é o que está no coração. Vontade de voar. Não, aí a gente, fulano fez mais, fulano... O que na verdade está subindo como oferta, ninguém está vendo. Está aqui, ó. O povo tudo perdido. Não, eu faço mais. Não. O serviço cristão tem um segredo. A maioria daquilo que a gente entrega, o motivo ninguém está vendo. Vou respirar. Porque o segredo não é o que você faz, é o motivo que você está fazendo. O que você está fazendo, os outros estão curtindo, estão comentando e compartilhando. Mas se o motivo não é nobre, não receber um like do céu, acabou, não tem culto. Faz assim com a mão que eu vou subir o nível de revelação agora. Fala assim, Senhor, me ajuda a ser crente para te servir melhor. Agora eu vou entrar num aspecto do temor, você vai entender essa revelação. Fica comigo, eu disse de vida, serviço e destino. Já, porém ainda não. Como? Pastor, não entendi. Te explico. Nós estamos no caminho, mas não vivemos plenamente. Porque fomos justificados, estamos crescendo em santificação, pecamos porque somos pecadores, mas não amamos e nem temos prazer na prática do pecado. Mas um dia, o que é em parte, viveremos plenamente. Então, vida é o que eu recebo, serviço é o que eu devolvo e destino é para onde a igreja está indo. Hoje é que dia da semana? Hoje é que dia da semana? Quem consegue voltar no sábado aqui? Levanta a mão, consegue. Quem de vocês consegue voltar no sábado? Então, tudo que você deveria fazer no sábado em culto, que você não fez, você não volta para fazer. Então, toda pessoa que perde tempo no serviço, não recupera o tempo perdido. Não perca tempo curtindo a vida dos outros sem construir a sua. Vai para o altar. Toda vez que você perde tempo sem servir, você não volta para fazer o que não foi feito. E se eu no sábado pequei e no domingo eu preciso de perdão? Então vamos lá. Você não volta para fazer em serviço, mas Deus é o mesmo ontem, hoje? É o mesmo ontem, hoje? Não, quero vocês comigo. O mesmo ontem, hoje? Sempre, eternamente. Aí você vem para um culto como esse, escuta Jamiel, escuta Joel, pastor Alexandre, você fala, meu Deus, que culto é esse? Meu pai me perdoa, no sábado eu fui falho, na sexta eu fui pior ainda, meu pai, que vergonha da quinta. Você não volta para desfazer o que você fez, mas a graça é tão grande, que
Porque quando você pede perdão para Deus, o Senhor volta. Eu vou usar essa expressão para você entender. Porque Deus é atemporal. Eu imagino Deus voltando com a borracha da graça e apagando o seu pecado. Era sábado, estou voltando lá. Estou apagando, estou perdoando. Para você pegar o domingo, pegar a segunda, entrar a semana, segundo semestre de 2025, livre para servir. Você é perdoado. O diabo não vai te acusar. Você vai crescer em serviço. O diabo não pode te acusar. Você é livre para servir o Senhor. Aleluia! Irmão, essa mentira de Satanás vai embora. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Cresça, faça com prazer, não faça com murmuração. 10 leprosos, quantos? 10 leprosos, quantos? Só um voltou. Se não fosse importante gratidão, Jesus não procuraria os 9. Só você voltou, cadê os outros? Ou seja, devolver em culto, ser grato, é muito importante. A gente, quando abrir a boca e repetir, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pronto, aqui dá até 5 horas da tarde. Ó, Senhor, você é servo dele. Meu Deus, não há outro. E meu Pai. Irmão, até para introduzir uma oração que a gente repete, porque a gente costumou, Senhor, meu Deus e meu Pai, pronto. 3 tópicos de mensagem que vai até 5 horas da tarde. Se você chamar ele de Senhor, você tem que entender que você é servo dele. Pensa comigo, só para você entender e clarificar a sua mente. Um certo senhor no leilão participava e entrou numa disputa. Um ofereceu 10, o outro 20. O outro 30, o outro 40. Subiu para 100, o outro bateu 200. Chegou um certo momento do leilão que aquilo já estava assim, uma disputa e virou pessoal. Para arrematar a escrava que estava sendo leiloada, o concorrente do leilão bateu 1.500. Todo mundo... No outro dia, ele iria adquirir a escrava. Ele tira dela as algemas e diz, você é livre. Vai para onde quer e vive do jeito que você entender que é de melhor. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Olhou para ele e diz, onde é que eu iria encontrar alguém que pagaria tão caro por mim ontem para me soltar hoje? Eu não acharia uma pessoa com tão nobre intenção quanto a sua. Então agora eu sou uma escrava livre. Eu quero ficar com o Senhor. Para onde você vai sem Ele? O que você faz sem Ele? Fala para mim. Tem gente que você perdoa e às vezes não merece o seu convívio. Aí ela diz para você, diz ou ela para você, de repente, você já viu isso? Eu te perdoo, mas é você para lá e eu para cá. E se Jesus te perdoar e você falar para você, eu sou eu para cá e você para lá, para onde você vai? Não é melhor ser servo dele? O maior problema do homem é servir o pecado como escravo, ganhar a morte de presente e achar que está tudo certo. Não, irmão, está de brincadeira. Virou uma loucura. Os meninos de 12 anos, as meninas estão ficando grávidas. E os adultos carregando boneco, bebê biquinho. Você está entendendo? E aqueles que acham que agora é animal? Gente, deixa eu te falar, a sociedade perdeu o sentido. Os idosos estão tomando remédio para viver, os meninos estão tomando remédio para morrer. Que liberdade que esse povo queria. É por isso que eu estou te falando, só a igreja tem o que mais ninguém tem para oferecer. Comigo um coral, vida, serviço e destino, vamos lá? Não, ficou meio atropelado, eu quero mais... Ô, pastor, eu tenho vontade de cantar igual você. Pastor, se eu fosse um maestro, eu não canto nada, mas vamos, pelo menos vamos ensaiar para ficar mais bonito. Vamos lá. 1, 2, 3.
Estou me sentindo maestro de coral. Vamos lá? Irmão, a gente tem que ter prazer no que faz. A César se dá por obrigação, a Deus por gratidão. Se você não entender, você não tem prazer. É por isso que Paulo diz, eu vou gastar e deixar me desgastar. Por quê? Porque antes ele achava que estava certo, e aí agora que ele entendeu o valor do que é a vida no serviço cristão, agora não é o Paulo disposto a matar, é o Paulo disposto a morrer. Então não é o quanto você recebe, é o quanto você distribui. E a fonte que te alimenta nunca se esgota. E o mais importante de tudo é que você tem prazer em servir. É gostoso estar perto de quem tem prazer em servir. É triste ver alguém servindo sem entender o que está fazendo. A gente precisa melhorar. Aqui, eu não vou conseguir esgotar, mas na página 18, eu coloquei 7 níveis de consciência para você crescer em serviço. Está aí, certo? Eu vou acelerar. Primeiro nível, qual é aí? Lê comigo. Qual é? Presta atenção. É aquele tipo de pessoa que acha que tudo que ele tem é só dele, o dele é bom, o dele é o dele, é o dele, é o dele. Tudo que ele faz é para sobreviver. Ele tem medo de perder carga, ele briga por cantina, ele briga por departamento, ele briga por tudo, ele quer sobreviver. Ele quer agarrar no que quer sobreviver. Irmão, quem é que não quer sobreviver? Todo mundo quer sobreviver. Só que quando se trata de serviço cristão, não precisa brigar. Não é sobreviver, é viver. Eu uso isso aqui até para falar para empresários. Porque se a empresa não for viável, não tiver condição econômica, tem que melhorar, reduzir custo, porque a empresa precisa sobreviver. Porque o recurso é escasso. Preste atenção, o recurso é escasso. Agora, para a questão do serviço, não precisa ficar preocupado, eu vou sobreviver. Calma, ninguém vai tomar seu carro, ninguém vai te bater. O negócio não é a placa da nossa igreja, é o reino que está dentro dela. A gente tem que entender que o negócio é nobre, porque se não tirar o microfone e me colocar para varrer, eu vou varrer ali, acabou. O outro é relacionamento. Eu falei um pouco sobre isso. Segundo nível é relacionamento. Os relacionamentos têm que ser saudáveis. Você precisa tornar um ambiente melhor. Tem um livro da editora Loyola, que ele é voltado para a educação. Pedagogia da presença. Pedagogia da presença. Saber estar, saber sentir e saber servir. Saber estar, saber sentir e saber servir. Para quem está anotando, eu vou repetir. Pedagogia da presença, saber estar, saber sentir e saber servir. Tem gente que está é como se não estivesse, porque não muda nada. Tem gente que a ausência dele faz muita diferença. Eu conheço uma igreja que o dia que Deus levou o porteiro, o cooperador, a igreja toda sentiu, porque só o sorriso que ele recebia o povo na porta fez falta. Nunca deu uma saudação no púlpito, porque não tinha o mistério da palavra, mas na porta era com ele. João Tamborim, Rua Itacava, número 40, Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo, no Jardim Petrônio. Eu cheguei nessa igreja na época do pastor João Calixto e esqueci o nome do outro pastor agora, pastor Carmelito. O João Tamborim, a vida dele foi bater um bumbo, marcando compasso na banda que tinha, regida pelo Cláudio, que agora se tornou pastor. O máximo que ele fazia de diferente era dar um repique no bumbo. Bum, bum, do, ré, do, lá, sol, lá, tá. Acabou, bum, bum, bum. Gente, ele chegava cedo. Quem conhece Caol? Pegava flanela, areava as partes metais. Era o bumbo mais bonito do campo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Na eternidade, que diferença faz ele bater o bumbo e cuidar dele com tanto carinho do que o pastor superintendente das convenções? Gente, o segredo é a intenção, é o propósito do coração. Tem muita gente perdida fazendo sem saber o que está sendo feito.
Primeiro nível é sobrevivência. Segundo é relacionamento. O terceiro é essa questão. Eu estou usando esses termos porque vocês vão encontrar isso aqui num ambiente secular. Eu estou transferindo isso aqui, a questão da autoestima, emprestada da psicologia, para você ter essa questão dentro, irmão. Ah, vou casar para me tornar feliz. Não, você vai tornar o outro infeliz. A gente tem que se encontrar, porque na relação... Deixa eu correr. Transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Não, tem gente que não falou, hoje eu estou chato. Do vosso entendimento. Porque você nunca vai ser aquilo que você não entende. Você é exatamente aquilo que você entendeu. Tem muita gente que vai perder a oportunidade de serviço porque não cresce na mente. Tem que crescer na mente. O Espírito Santo veio para consolar e convencer. Na nossa fragilidade, ele consola, mas na nossa ignorância, ele convence. Esse ponto 4 aqui é chave primordial. É mente, é cabeça. Irmão, seu pé não é de graça. A gente está aqui, trazendo gente do Rio de Janeiro, trazendo do interior, trazendo de São Bernardo, porque tem que crescer na mente. O segredo da qualidade do corpo é o que você come. O segredo da qualidade em personalidade. Ainda bem que o Jamiel foi embora, que era psicólogo, e eu achei, nos dá banho de psicólogo. Você é psicólogo? Ixi. Ele já esticou o peitão lá e falou assim, fala qualquer coisa errada aí. Irmãos, a gente precisa. Agora, uma das palavras, há 3 anos atrás, que entrou no dicionário britânico, é pós-verdade. Porque a verdade era relativa. Agora, esse ano aí, o que entrou é mente podre. Eu até esqueci o termo em inglês, não sei se... O termo em inglês... agora é mente podre. Porque, gente, cultura inútil é esse monte de coisa. Pensa comigo, a pessoa estuda 5, 6, 7 anos, medicina, faz pós. Aí o outro vai lá e inventa uma dancinha, e um monte de seguidores e ganha milhões. E fica lá, não vou vomitar, que está filmando, depois vai virar mesmo na internet. Hoje tem que vigiar, né, pastor Edson? Daqui a pouco é na internet, o pastor da dancinha. Agora, fica comigo. Gente, transformar na mente. Quem entendeu, diga glória. Agora, gente, essa questão, pensa comigo. Eu vou usar 2 coisas aqui para a gente começar a encerrar, tá certo? Pensa comigo, tem um estudioso que ele trabalha a comunidade que aprende. Então ele diz o seguinte, uma das coisas que favorece é o aprendizado individual e essa cultura coletiva. Aí ele diz o seguinte, modelo mental é aquilo que a gente precisa trazer. Agora, aqui, quando eu falo sobre a questão de coesão interna, é o quanto você traz de informação, é o quanto você tem. Porque informação tem disponível, mas o segredo é trazer para a mente. O Espírito Santo revela, irmão. Se tratando de informação, é bom, de revelação é melhor ainda. E tendo sido Noé avisado, por quem? E tendo sido Noé avisado, por quem? Por Deus, porque não tinha Google. Por Noé dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Google e copiar o modelo da arca. Noé fez, serviu com revelação divina. Tem muita gente que não serve porque não faltou revelação. E tendo sido Noé avisado, fez o quê? Construiu, servindo a arca por revelação. Se Deus não revelar para a gente, é melhor cuidar de empresa, cuidar de ONG, do que trabalhar na casa de Deus. Tem que ter revelação. Mente e sentimento é base para tudo. Agora, essa questão de fazer a diferença, irmão, impacta a vida de alguém. Então, por último, é servir. A pessoa, para servir de verdade, tem que ter muita maturidade. Porque esse negócio de fazer só para postar, para falar que eu, não é isso. Servir é muito mais. Tem 7 níveis para você crescer em serviço, para que o seu serviço possa ter uma boa qualidade. Deus abençoe, amo vocês. Deus abençoe.